a relação da filosofia da linguagem com o pensamento construído. É escrito por Edgar Dias de Vasconcelos. A linguagem, para muitos, é uma função cognitiva inata. Para outros, função cognitiva construída. Entretanto, entre o pensamento e a linguagem há uma relação dialética mútua, pois não existe possibilidade de construir o pensamento sem a linguagem desenvolvida. Entretanto, não formula o desenvolvimento da linguagem sem o pensamento construído. Com efeito, a existência de ambos se justifica mutuamente. Não é possível a existência separadamente. A linguagem ajuda na simbolização do pensamento, a elaboração da memória sistêmica, em sua descodificação ou, contrariamente, a codificação. O pensamento ajuda psicanaliticamente compreender a ideologização da linguagem. Do mesmo modo, a linguagem codificada expressa o pensamento ideologizado, crítico, representativo e interpretativo, como também indutivo, cartesianizado. A linguagem ajuda a construir o pensamento. Com efeito, fundamenta-se filosoficamente, possibilita a sustentabilidade do pensamento, ajuda no acúmulo de sínteses, na troca de experiências e do conhecimento. Há uma relação dialética entre linguagem e pensamento. Desenvolve fenomenologicamente a percepção da realidade. A análise da realidade depende de como a mente for estruturada sinteticamente. A relação sujeito e objeto. Como o fenômeno aparece ao cérebro, depende do pensamento construído e da linguagem desenvolvida. A relação dialética construtiva da linguagem elaborada e do pensamento sintético. Desse modo, não existe pensamento construído sem linguagem desenvolvida. Sendo assim, a origem da linguagem resulta-se do processo de socialização do Homo sapiens como produto do meio, adequação de realidades diversas, associações diárias em campos específicos, sensitivo, perceptivo e motor. Portanto, a relação entre filosofia da linguagem e o pensamento antropológico ou epistemológico. Sem a linguagem, não é possível o desenvolvimento do pensamento. Todavia, sinteticamente, a linguagem resulta também do pensamento elaborado. Entretanto, o pensamento é muito mais complexo
do que a linguagem construída, por ser múltiplo, prende-se a variedades epistemológicas. Desse modo, o pensamento corresponde a múltiplas memórias ideológicas, representativas e interpretativas. Da mesma forma, induções empíricas no campo experimental, sendo que a linguagem é o caminho para viabilizar o pensamento formatado. Artigo escrito por Edjar Dias de Vasconcelos.